Questão na tela. A figura a seguir mostra, de forma esquemática e fora de escala, um satélite de comunicações S orbitando inicialmente ao redor da Terra a uma altura h1 da superfície do planeta e com uma velocidade tangencial v1. Por razões de obstrução na órbita inicial, o satélite será remanejado para uma órbita a uma altura h2 da superfície e, para isso, sua velocidade tangencial deve ser ajustada para v2. Considere que ambas as órbitas são aproximadamente circulares e concêntricas ao planeta. Qual será a razão v2 por v1 após a troca de órbita? E então, primeiro passo do exercícios é a gente entender qual é a física da questão. Um satélite estava na órbita representado por S. É a órbita mais próxima ao planeta. Ele falou que o planeta detém um raio e a distância do planeta até a órbita inicial do satélite era h1. Esse satélite apresentava uma velocidade e o problema aqui chamado de v1. Então, o satélite orbita esse planeta a uma velocidade. Ele poderia ter falado orbita a uma velocidade constante, mas tudo bem. Nós deduzimos que ele orbita a uma velocidade constante de v1. A gente quer realocar esse satélite, ou seja, pegar ele dessa órbita e colocar ele a uma órbita mais externa ao planeta. O que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que aumentar a velocidade do satélite. Aumentando a velocidade do satélite, ele consegue saltar para uma órbita mais externa, de modo que a distância da nova órbita até o planeta ele chamou de h2 e, consequentemente, a velocidade do satélite agora vai ser de v2. E o problema pergunta qual é a razão da nova velocidade pela velocidade antiga. Ele quer saber quanto é que é v1 e v2. Ou seja, qual é a nossa missão? Achar quem é v2 e achar quem é v1. Pronto. Sabendo disso, dividimos um pelo outro e encontramos a resposta. Primeiro, como é que a gente vai achar a velocidade? Ele não deu praticamente nada, só deu números. Falou que a velocidade do primeiro era v1 e do segundo era v2. E ele deu as distâncias. Tem que pensar o seguinte. Todo corpo, todo satélite que orbita uma trajetória circular, nesse caso o planeta, ele está desempenhando uma certa força. Mas que força se o satélite está orbitando a velocidade constante? É a força centrípeta que faz com que o objeto circule a trajetória. E essa força centrípeta ela está fazendo o mesmo papel de outra força. Qual é a força? A força gravitacional. Então veja bem, a força centrípeta que aponta para o meio da trajetória, vamos simbolizar aqui uma trajetória circular, de modo que eu tenho aqui um planeta no meio e eu tenho aqui um corpo que esteja orbitando. A força centrípeta ela é a resultante das forças que estão atuando no sistema. Força centrípeta. E qual é a força que está atuando aqui? É a é a gravitacional. Então, eu posso afirmar que a força centrípeta é numericamente igual à força gravitacional. Como é que a gente escreve força centrípeta? Eu sei que força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é como? V ao quadrado sobre o raio. E como é que a gente escreve força gravitacional? É justamente a constante gravitacional, que eu vou chamar de Gzão, que multiplica a massa do satélite, m, vezes a massa do objeto que está fazendo com que o corpo orbite, que é justamente a massa do planeta. Eu vou chamar de emissão. O planeta também tem uma massa, emissão, dividido pela distância da órbita, que eu posso chamar de raio, ao quadrado. Pronto. Essa é a relação que nós estabelecemos quando a gente tem um corpo orbitando um outro corpo. A força centrípeta é numericamente igual à força gravitacional. Posso fazer algumas simplificações. Massa corta com massa. E aqui R ao quadrado é a mesma coisa que R vezes R. Se aqui é R vezes R, então eu posso cortar um dos raios aqui. Pronto. Ficou então que velocidade ao quadrado é igual a G vezes emissão dividido pelo raio. Então, eu posso afirmar que a velocidade de um corpo em órbita é igual a raiz, passando esses dois como forma de raiz, da constante vezes a massa do planeta dividido pelo raio de órbita. Pronto.
essa aqui é a forma da velocidade de órbita. Velocidade de órbita de um corpo. Você pode decorar ou então simplesmente deduzir como eu fiz aqui. Tá certo? E agora, o que é que eu faço? Agora, a gente vai achar V1 e V2 de acordo com essa fórmula. Como? Quem é V1? Vamos lá. V1, ele é igual a raiz da constante, que é a mesma para todos os casos, vezes a massa do planeta, que também é a mesma. A massa do planeta não vai mudar. Dividido pelo raio de órbita. E quem é o raio da órbita? Ah, o raio da órbita é H1, né? Não, porque a gente tem que considerar que a órbita do planeta é em relação ao centro de massa do planeta ao qual ele está sendo orbitando. Então, é do raio do planeta até o satélite. E quanto é que é essa distância aqui? É o raio do planeta mais H1. Então, o raio da órbita do satélite na primeira órbita é R mais H1. Pronto. Ok? Como é que eu posso ajeitar isso aqui? Posso escrever da seguinte forma. Posso escrever que V1 é igual. Propriedade de raízes. Raiz de uma divisão é a raiz do primeiro do numerador dividido pela raiz do denominador. Então, eu posso escrever isso como a raiz de G vezes M dividido pela raiz de R mais H1. Pronto. Aí eu vou deixar isso aqui descansando, porque agora eu vou achar quanto é que é a velocidade V2. Do mesmo modo, V2 é igual a... Velocidade é igual a raiz, então, raiz de quem? G vezes M, que não muda, porque a constante é a mesma e a massa do planeta é a mesma. Agora o que é que muda é o quê? É o raio da órbita. Quanto é que é o raio da órbita? Agora é do raio do planeta até o satélite nessa posição. Então é o raio mais quem? Mais H2. R mais H2. Pronto. Vou fazer a mesma propriedade que eu fiz na primeira ocasião. V2 é igual a raiz de uma divisão. É igual a raiz de G vezes M dividido pela raiz de R mais H2. Pronto. Agora, eu vou simplesmente efetuar a divisão. Qual é a divisão que eu quero? V2 por V1. Então, deixa eu trocar o piloto. V2 por V1 corresponde a... Quem é V2? Ah, V2 é raiz de GM. Então, vai ficar raiz de G vezes M dividido por raiz de R mais H2. Dividido por quem? Por V1. E quem é V1? Raiz de GM dividido por raiz de R mais H1. Você está pegando aqui embaixo. Tá, beleza. Deixa eu só enquadrar aqui V2 sobre V1. Isso aqui é V2 sobre V1. Pronto. Agora, divisão de fração. Como é que eu faço? Repito a primeira. Então, isso aqui é igual a... Quem é a primeira? GM, raiz de GM, dividido por raiz de R mais H2. E multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar raiz de R mais H1 dividido por raiz de GM. Agora, esses termos aqui, ó, raiz de GM, vai embora com raiz de GM. Ficou quem? Ficou raiz de R mais H1 dividido por raiz de R mais H2. Eu vou fazer a propriedade de radiciação que nem eu fiz nesses casos, só que agora é o contrário. Lembra que a gente, quando tem uma fração dentro da raiz, a gente pode fragmentar? Então eu faço o processo inverso.
eu vou pegar a divisão de duas raízes e vou representar assim. A raiz de tudo isso aqui. De R mais H1 que divide R mais H2. Pronto. Teoricamente seria esse resultado. Só que não tem. Por que não tem? Porque aí vem uma outra habilidade matemática. Qual é a habilidade matemática? Transformar radiciação em potências fracionárias. Como é que é isso? Toda vez que você tem um número aqui, e esse número, que eu vou chamar de x, está numa raiz, o índice dele e o expoente, eles têm uma relação. Como? Para transformar essa radiciação em fração, o que é que eu faço? Eu represento o número que eu quero, né, tratar, e o índice da fração, desculpa, o expoente do número, ele vai estar sendo dividido pelo índice da raiz. Então isso aqui é a mesma coisa que 1, que é o expoente, sobre o índice, que é 2. Então raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. Então isso aqui eu vou transformar em forma de potência fracionária. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. R mais H1 dividido por R mais H2, tudo isso aqui está elevado ao quadrado. E aí a gente assinala o gabarito letra. Deixa eu puxar aqui o gabarito. Letra B de bola. B de bola. Tranquilo? Então, é isso. Qualquer coisa, pode mandar nos comentários. Falou!